tinha que desabafar face aos acontecimentos absolutamente extraordinários que estamos a viver no mundo e também na nossa sociedade particular. Não é? É um tempo de revoluções, operações clandestinas, doenças pseudo-reais, traições. Sinto que há no ar ventos de mudança que se podem converter rapidamente em furacões devastadores. Recrudescimento de conflitos antigos, um pouco por toda a parte, como se fizessem parte de uma agenda secreta atualizada, sabe-se lá por quem, sinais perturbadores de alterações climáticas, alterações emocionais, espirituais. Anos 20. Passámos a juventude a ouvir falar nos céus anos 20 do século passado e os anos 20 deste século atual parece que também irão ficar na memória coletiva dos que restarem. Se restar alguém. Anos 20. Ouvimos falar tanto desta época diferente do século passado, sem a termos vivido fisicamente, e de repente eis-nos transformados em atores principais ou meros figurantes, passivos, da mesma onda temporal do século passado. Neste atual, não é? Será que é uma maldição? Eu lembro que nos anos 20 do século XIX, se bem me recordo de uma investigação que fiz a propósito de um livro que escrevi sobre Faro, a Meca dos sifilíticos, também se atravessavam momentos conturbados. Será que a terceira década, começa em 20, a terceira década, obviamente, será que a terceira década de cada século tem algum estigma emocional, tem alguma semente do diabo? Não sei. Mas voltando à Terra, anos 20. Ouvimos falar tanto dessa época diferente do século passado, sem a termos vivido fisicamente, e de repente, eis-nos transformados em atores principais ou meros figurantes da mesma onda temporal do século seguinte. Não é mais repetido. Que dirão daqui a 100 anos os vindouros, aparecidos no plano espaço-temporal algures a meio do século XXI? Se então nos referíamos aos anos 20 do século XX de uma forma carinhosa, lembrando a emancipação da mulher, as roupas elegantes, as festas e as músicas inovadoras, pelo menos no mundo ocidental, não é? Hoje há uma atmosfera negativista alicerçada na existência de líderes medíocres e populistas, que mais parecem artistas principais de filmes da série B e que parecem divertir-se ao ignorar placidamente as evidências ditadas pelo senso comum. Até eu vejo que a coisa está preta. Ambiente e poluição, guerra e paz, conflitos mundiais, degradação social. Parecem ser termos de ficção inventados por mentes perturbadas que se dedicam a amedrontar a massa. As massas. O mundo existe há demasiado tempo e resiste a tudo e a todos. E seguramente as condições de habitabilidade e sustentabilidade durarão mais uns anitos. Depois, quem cá ficar, que feche a porta. Acontece é que o pessoal, especialmente o pessoal que manda e que tem capacidade para poluir, para denegrir, para acabar, para matar, para substituir, vê tudo à sua escala. Quem cá ficar, fecha a porta.
o sol vai brilhando, de facto, não é? O ar continua mais ou menos respirável, não é? E apesar daquelas notícias avulsas sobre o aquecimento dos polos e o desaparecimento do urso e das focas e dos pinguins, não é? A verdade é que já desapareceram as vizinhas, não é? Aquelas velhotas que assomavam à janela e assumiam o seu papel de observadoras, não é? A verdade, passo parênteses, não é? Saudosista, a verdade é que continua a haver festa rija, desporto de massas e viagens intercontinentais. Continua a haver tudo. A crise da Venezuela voltou subitamente à ribalta, mas por pouco tempo. Já ninguém fala nisso. O Maduro ainda não caiu de Maduro, mas já há lá outro presidente também. Mas parece que isso deixou de ser notícia porque a Venezuela foi engolida por outro tipo de situações mais arrasadoras ainda. Parece que afinal a vida continua, não é? Sabe-se lá como ou porquê. O que nos leva a pensar se aquele cenário apocalíptico que se via diariamente nas televisões sobre a Venezuela, as pessoas a morrer à fome, a morrer de doenças, seria exagerado? Seria um exagero dos mídias? Para que de repente se deixasse de falar nisso? Bom, e falo apenas dessa crise. Há muitas outras que se deixaram de falar, com o aparecimento do Covid, por exemplo. Não é? Por exemplo. Não é? Serão as crises então, e isto é legítimo que eu faça esta pergunta, como todos nós faremos, seguramente, quando paramos para pensar, cada vez é mais difícil, não é? Parar é complicado e pensar parece ser um exercício do século passado, não é? Serão as crises definidas pelos meios de comunicação social? Ou estamos nos tempos de longe da vista, longe do coração? É para os gajos que se amanhem. A gente ouve falar das desgraças, pessoas a morrer à fome, afogadas nas travessias do mar Mediterrâneo. Do mar é nosso, dos romanos, não é? Agora até já vão dar a pessoas a quarteira, calma. E achamos isso tudo natural. Estamos sentados a beber um whisky e a comer uns amendoins, pá, e outras coisas assim do género. E vamos ouvindo aquelas coisas como se fosse uma história de ficção. Pá. É uma coisa extraordinária. Bom, quem parece ter voltado à ribalda foi a Síria do Rei Leão, o Al-Assad. Não sei se sabem, Al-Assad quer dizer o leão, não é? E passo a publicidade, também escrevi um livro sobre a Síria de 2011, 2012, que chamei O Caminho de Deus. É um caminho de Deus que a esse título fui buscar um diálogo entre Assad pai e Assad filho, em que o pai lhe diz que o caminho que ele seguiu foi traçado por Deus. É muito interessante. Mas voltando ao Assad, voltámos muito timidamente a falar da Síria, por causa dos russos, uns navios russos que apareceram ali no mar, no mar Mediterrâneo e depois foram para a Síria, mas muito timidamente. Mas ainda assim não deixa de ser preocupante o silêncio de cerca de 2 anos sobre aquele reportado e anunciado genocídio das populações entaladas entre duas facções, com a líder de várias cabeças que se vão entretendo a dar dentadas umas às outras. Será que as cidades destruídas que a gente via, como Alepo, por exemplo, foram entretanto reconstruídas? Já haverá futebol nessas cidades? Já haverá concursos hípicos? Epá, e ninguém se interroga sobre isto. Mas quem é agora a favor de quem? A Rússia continua a apoiar a Síria ou foi a China que tomou o seu lugar naquela parte do mundo? Qual banquete numa mesa enorme onde os convidados vão mudando de lugar enquanto fazem uma espécie de striptease político? Quem tem a seu cargo a divulgação desses cenários?
Quem é que se encarrega de transmitir as desgraças que vão acontecendo por todo lado? Será um diretor de programas num canal televisivo de cenas sensacionalistas recrutado por alguma autoridade de um país qualquer? Será que ainda há talibãs, Estado Islâmico e conflito palestiniano? Epá, ao menos em Portugal é tudo transparente. Fevereiro, por exemplo, lembro-me, antes da crise da pandémica, foi o mês da letra M, como eu já disse há algures. Foi o caso Marega. Uma cena de insultos raciais e estão a ver, estou a fazer a ponte para algo mais recente. Foi a letra M do mês de fevereiro, com o caso Marega, uma cena de insultos racistas durante um jogo de futebol, em que os espectadores de Guimarães imitavam o som de um macaco quando aquele jogador maliano tocava na bola. E curiosamente, agora já ninguém se lembra disso. Lembram-se todos apenas do mártir, daquele indivíduo americano, George Floyd, que foi assassinado e deitaram a estátua. Ora, se tivesse deitado a estátua abaixo do Dom Afonso Henriques em Guimarães, o que é que diria o nosso Presidente da República, Sua Excelência Presidente da República? Não sei. Bom, o mês M acabou subitamente, reacendeu-se a discussão sobre a morte assistida. Marega, morte assistida. Tudo em fevereiro. A tal de eutanásia que de repente inundou os noticiários e os debates políticos televisivos. Felizmente logo a seguir voltaram os jogos de futebol em grande. É a Liga Europa para os pequeninos, onde se integram os clubes portugueses, e a Liga dos Campeões para os chamados tubarões da Europa do futebol. Felizmente ainda há Ronaldo e Jorge Jesus para manter o ego nacionalista num plano elevado. Relembrando, estou a falar de fevereiro. Estes dois embaixadores portugueses, um em Itália, o outro no Brasil, não primam por uma vida pessoal irrepreensível, mas são por agora a tábua de salvação para o chamado orgulho nacional, que cada vez mais passa inevitavelmente, unicamente, pelo pontapé nas bolas. Ora,